Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Quero desde já agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui para pregar a sua palavra. Quero agradecer também a cada um de vocês que tem assistido, que tem colocado em prática a palavra que o Senhor tem ensinado a cada um de nós, pois não vem de um homem, é o Espírito Santo de Deus que nos ensina. E se tratando da palavra do Senhor, o Senhor nos trouxe aqui hoje, mais uma vez, para falarmos dessa graça, dessa misericórdia, para falarmos da palavra do Senhor. Aqui no livro de Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sempre é maravilhoso falar do nome de Jesus. Sempre é maravilhoso e oportuno uma pregação que fale do nome do Filho de Deus, que exalte o nome do Filho de Deus, pois nós sabemos que muitos homens que viveram sobre a face da terra deixaram um grande legado para a humanidade, para aqueles que vieram após eles, homens que deram bom testemunho de agradar a Deus, homens que deram bom testemunho de fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem, tanto na parte de exortação ao povo, tanto na parte de pregar, tanto na parte de ganhar almas. E nós sabemos que existem muitos escolhidos, muitos homens que deixaram um grande legado na face da terra, homens que foram totalmente separados por Deus para fazer a sua vontade, para fazer o seu querer. Quando se trata de legado, irmãos, não há outro homem na face da terra digno de tanta honra, de tanta glória, de tanto louvor como o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro homem que deixou um legado tão importante, um legado tão vivo, que é tão vivo que a história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, para provar para nós que o Filho de Deus é o único digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. Então, meus irmãos, o texto que nós lemos, o próprio apóstolo Paulo, quando escreveu aos irmãos de Colossenses, ele estava ali descrevendo a situação que aqueles irmãos viviam outrora. Ele estava ali descrevendo a vida desgarrada, a vida desregrada, a vida que era totalmente alheia às coisas de Deus, que aqueles irmãos viviam. E não só eles, mas como nós também. Essa era a nossa situação. Nós vivíamos nas trevas. Quando nós não conhecíamos a Cristo, nós fazíamos tudo que era desaprovável aos olhos do Senhor. Nós andávamos por caminhos obscuros. Nós queríamos seguir o próprio curso do nosso coração. Não queríamos dar crédito à palavra do Senhor. Não queríamos obedecer à palavra do Senhor. Não queríamos, amados, ter compromisso, relacionamento com Deus. Na realidade, essa é a descrição da humanidade. Como nós acabamos de ler, Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O próprio Deus, o Criador de todo o universo, o próprio Deus, aquele que criou todas as coisas, que criou a mim e a você, Ele, pela sua imensa misericórdia, pela sua imensa graça, nos livrou, nos libertou de uma vida de pecado, de uma vida que desagradava a Deus, de uma vida que era totalmente alheia às coisas de Deus. Nós não queríamos saber de Deus, irmãos. Nós não queríamos saber dos seus mandamentos. Nós não atentávamos para a palavra do Senhor. Na realidade, nós éramos levados pelo nosso coração. Nós éramos levados pelo nosso sentimento pecaminoso. Nós éramos levados a se inclinar ao desejo da nossa carne, ao desejo do nosso coração, ao desejo do nosso eu. Então, irmãos, essa é a história de todos os homens que pisaram na face da terra, menos um, menos
aquele a quem Deus usou para transportar a mim, a você, a todos aqueles que crêem no nome de Jesus Cristo, menos esse, menos o nosso Senhor Jesus. Ele foi o único que não pecou. Ele foi o único que não errou. Ele foi o único que não precisou ser liberto em nada, porque em tudo ele foi perfeito. Em toda a sua obra ele foi íntegro diante de Deus. E em todo o seu legado ele fez fielmente, não para a sua glória, mas para a glória do Deus Pai, a qual o havia enviado. Eu desconheço qualquer homem que tenha deixado um legado maior do que o do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desconheço qualquer homem que fez pela humanidade algo além do que Cristo fez, porque nenhum homem na face da terra pôde fazer por mim e por você o que Cristo fez. Então Deus, vendo a nossa natureza pecaminosa, vendo que em nós habitava o pecado, vendo que nós éramos totalmente rendidos ao pecado, escravos do pecado, vendo que nós estávamos totalmente cativos por pecado, Ele enviou seu Filho com apenas um interesse, com apenas uma missão, com apenas um objetivo: salvar a mim e a você. Então, meus irmãos, veja como é fácil nós sermos salvos. Veja como é fácil nós entrarmos no céu de glória e gozarmos da eternidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que é fácil? Porque não precisa eu e você fazermos nada. Não precisa eu e você nos sacrificarmos. Não precisa eu e você derramarmos o seu sangue em favor de alguém. Porque tudo isso foi feito por Cristo Jesus. Tudo isso Ele fez por nós. Ele sofreu ignomínia. Ele sofreu dores. Ele padeceu. Ele foi cuspido. Ele foi humilhado. Ele foi maltratado. Ele foi maldito. As pessoas não acreditaram nele. Mas tudo isso Ele passou por mim e por você. Então hoje, a porta da graça, a porta da salvação está totalmente aberta ao homem mais pecador que existe no mundo, ao homem mais vil que existe no mundo. Basta ele se arrepender, basta ele reconhecer a grandeza de Deus em Cristo Jesus em a nossa vida. Então talvez agora eu esteja falando com uma pessoa que olha para si e se acha a pessoa mais pecadora do mundo. Talvez agora eu esteja falando com alguém que olha para si e não vê outra pessoa no bairro, na vizinhança ou na cidade mais pecadora do que ela. E esse alguém é você. Mas eu quero te dizer nesse momento, meu irmão, minha irmã, você só fica nessa situação se você quiser. Porque a palavra de Deus está nos dizendo: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Deus nos amou tanto, Deus nos quer tanto próximo dele, que Ele entregou o que Ele tem de melhor por mim e por você. O seu Filho, o seu único Filho, Ele entregou por mim e por você. E eu e você não precisamos fazer nada para obtermos a nossa salvação, porque a salvação vem através do que Cristo fez na cruz, porque a salvação vem através do sofrimento que Ele sofreu, porque a salvação vem através do escárnio, da ignomínia que Ele teve que suportar por mim e por você. Então, irmãos, a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer instante, você pode dobrar os seus joelhos e confessar os seus pecados a Jesus e dizer para Ele: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, mas agora eu decido ter uma nova vida. Eu decido fazer a Tua vontade. Eu decido andar nos Teus caminhos. Eu decido obedecer os Teus mandamentos. Quando isso acontecer, os seus pecados automaticamente estão todos perdoados. Porque os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas enfermidades foram todas lançadas sobre Cristo na cruz. Hoje nós temos essa imensa oportunidade, irmãos, de gozarmos da paz eterna, de gozarmos do reino que jamais será abalado, do reino
que jamais poderá ser invadido por qualquer exército, de um reino que eu e você seremos felizes pelos séculos dos séculos, e veremos aquele que criou todas as coisas, e veremos aquele que tem cuidado de nós, e veremos aquele que tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos dado livramento. Então isso é extremamente maravilhoso. Só depende de você, só depende de você tomar essa decisão agora, de se entregar ao teu Senhor, de dizer: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, mas tem misericórdia de mim. Eu quero fazer a tua vontade a partir de hoje. Então, irmãos, essa palavra se cumprirá na tua vida. A palavra que nós acabamos de ler. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A partir do momento em que você se arrepender dos seus pecados, a partir do momento em que você se arrepender de tudo aquilo que você tem praticado contra o Senhor, e você se dobrar os seus joelhos e pedir perdão e crer no Filho de Deus, então, amados, esse mesmo Deus que usou Jesus para transportar, arrancar, tirar todos aqueles que se encontravam cativos pelo pecado, todos aqueles que se encontravam cativos pelo inimigo das nossas almas, você também será transportado para o reino do Filho do seu amor. Você também terá o amor de Jesus na tua vida. Você também terá o gozo do Espírito Santo na tua vida. Você também será uma pessoa totalmente ao contrário do que você é hoje. Por quê? Porque você será lavado pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. É maravilhoso quando o Espírito Santo de Deus ele trabalha na vida de um homem, na vida de uma mulher. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa vida, nós somos nova criatura. Nós pensamos totalmente diferente. Nós não temos mais aqueles pensamentos pecaminosos que nós tínhamos antes. Então, irmãos, vejam a obra e veja quão excelente é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque para Deus fazer isso, para Deus arrancar os pecadores, para Deus desarraigar os pecadores do império das trevas, aonde Satanás os escravizava, aonde Satanás os mantinha presos com cadeias e correntes, para Deus tirar você de lá, tirar a mim de lá e transportar para o reino do Filho do seu amor, ele usou apenas uma ferramenta. Sabe o que? O amor. O amor. O amor que ele tinha por mim e por você. E o amor que Cristo tinha por aqueles a quem ele ia morrer. Então, meus irmãos, esse amor, ele é suficiente para a minha vida e para a tua vida. Esse amor, ele é o suficiente para nos sustentar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Esse amor, ele é o suficiente para arrancar de nós todo o peso da culpa, do pecado, da malícia, do engano. O Senhor, ele é fiel para nos perdoar. O Senhor enviou o seu Filho para fazer exatamente esse trabalho, nos tirar, nos arrancar do império das trevas, aonde Satanás havia nos prendido, aonde Satanás estava de posse total da minha vida e da tua vida. Deus nos arrancou de lá e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, através de Jesus Cristo, o meu Deus, o teu Deus, o meu Senhor e o teu Senhor. Veja o que Deus faz, irmãos. Deus pega pecadores como eu, como você, como nós, e homens que estavam totalmente rendidos aos pecados, homens que estavam totalmente entregues ao inimigo, homens que eram totalmente levados pelos nossos pensamentos malignos, perniciosos, e dá essa missão a seu Filho de vir aqui na terra, um homem tão santo, um homem tão glorioso, tão separado do pecado como Jesus, e Deus o entregar para que ele venha morrer na cruz, sofrer dores horríveis, sofrer sofrimento que homem nenhum pôde sofrer, por amor de mim, por amor de nós, por amor do seu povo, da sua igreja. Veja, irmãos, com que grande amor tem nos amado nosso Deus. Ele fez tudo isso porque Ele nos ama. Ele fez tudo isso porque
porque Deus queria para si um povo separado, um povo ao qual tivesse as suas leis cravadas no seu coração. E Deus conseguiu com que seus planos viessem a dar certo através desse varão perfeito, magnífico, esse varão excelente, que não teve sequer um erro, que não teve sequer uma falha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É esse Deus, é esse Senhor que nos convida a desfrutar desse reino de paz, desse reino glorioso, desse reino majestoso. Só depende de você. Só depende de você tomar a decisão correta. Só depende de você se entregar totalmente ao teu Deus, porque Ele jamais vai lembrar da vida desregrada que você tinha antes. Jamais Ele vai lembrar das mentiras que você proferia. Jamais Ele vai lembrar da injustiça que você praticava, porque quando o pecador se arrepende, o sangue de Jesus Cristo é derramado na vida dele. E a partir desse momento, ele é arrancado das trevas. Ele é tirado do reino das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, obtém salvação eterna, obtém perdão eterno, obtém parte da nova aliança que Deus fez com todos os homens através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, vejam que grande graça, que grande amor o Senhor tem derramado em nossas vidas. Veja com que grande amor o nosso Deus tem nos amado, a ponto de olhar para nós, todos sujos pelos pecados, a ponto de olhar para nós que estávamos envoltos no lamaçal do pecado, da maldade, da perversidade, da malícia, a ponto de um Deus que fez todas as coisas e detém todo o poder na palma das suas mãos, olhar para mim e para você, homens tão insignificantes, mulheres que não tinham nenhum valor, e entregar o seu filho para morrer por nós. Antes que nós viéssemos crer no Filho de Deus, o próprio Deus, Ele fez isso. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, meu querido, minha querida, se você tem a Jesus como seu Salvador, se você hoje é liberto do império das trevas, então tenha certeza de uma coisa: o versículo de número 14 é para você, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Foi pelo que Cristo fez na cruz, foi pelo que Cristo padeceu na cruz, é que nós temos, irmãos, a redenção. Agora, o que é a redenção? A redenção é o ato de libertar mediante pagamento. E sabe como Deus fez isso? Sabe como Deus conquistou redenção para todos nós que cremos em Cristo Jesus? Enviando o seu Filho. E sabe como Cristo conquistou redenção para todos nós? Quando Ele morre na cruz. Quando Ele diz, tetelestai, está consumado. Quando Ele suporta a ignomínia, quando Ele suporta a humilhação, quando Ele suporta as dores dos açoites, quando Ele suporta as pessoas cuspindo na sua cara, denegrindo a sua imagem imaculada. Quando acontece tudo isso, amados, o Senhor Jesus, Ele estava nos libertando, e o pagamento que Cristo usou foi a sua vida. Ele deu a sua vida por mim, Ele deu a sua vida por você. E olha o amor de Deus Pai para com seu povo. Entregou o que Ele tinha de melhor, o seu Filho. Entregou o que Ele mais amava. Ele nos ama tanto, irmãos, que Ele entregou o seu único Filho, aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou, aquele que fez com que os planos de Deus viessem a dar certo,
aquele que mesmo o inimigo o tentando no deserto, o tentando em todos os momentos da sua missão, ele não voltou atrás, ele não recuou. Em momento algum ele pensou em retroceder, porque ele pensava em mim, ele pensava em você, meu amado, em você, meu amigo, em você, minha amiga. Ele pensava naqueles por quem ele haveria de morrer, o povo a qual Deus havia dado a ele. Por isso que ele não desistiu, porque o amor dele foi tão grande por nós, o amor dele foi tão imenso por nós, que até Cristo entregou por nós o que ele tinha de mais precioso, a vida. A vida. Ele preferiu ser humilhado, ele preferiu ser maltratado, ele preferiu perder sua vida. Tudo isso por amor de nós, tudo isso por amor da sua igreja, por amor do seu povo. Então vejam, irmãos, que grande amor o Senhor tem derramado em nossa vida. Veja a imensidade desse amor. Sabe por quê? Ele não olhou para nossas diferenças, ele não olhou para o nosso pecado, ele não olhou para a sujeira que estava na nossa roupa, ele não olhou para a maldade que estava no nosso coração. Simplesmente ele decidiu morrer por nós e nos perdoar dos nossos pecados. Simplesmente ele decidiu pagar um alto preço. É por isso que Paulo diz na sua carta aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 14, no qual temos a redenção. A redenção é libertar mediante pagamento, a qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos nossos pecados. O Senhor, Ele não está disposto a nos perdoar, Ele já nos perdoou. O Senhor, Ele já fez a parte dele, que foi entregar o seu Filho, que foi entregar o que Ele havia de melhor, para demonstrar a mim e a você o tamanho do seu amor, para mostrar a mim e a você o quanto Ele nos ama. E entregou o seu Filho, o pagamento que Deus usou para nos tirar das garras de Satanás, para nos tirar do mundo de perversidade, do mundo que desagradava a Deus. O pagamento que Ele usou foi dando o seu Filho, para ser morto por nós, foi dando o seu Filho para padecer por nós. É por isso que hoje a palavra de Deus nos diz que o nome de Jesus está acima de todos os nomes. É por isso que hoje a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Se você não conhecer agora Jesus como Salvador, chegará um dia que você terá que reconhecer, porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Essa graça, essa imensa misericórdia foi estendida na nossa vida, e hoje nós somos felizes, hoje nós somos alegres, hoje nós temos paz na alma, paz no espírito, porque Jesus Cristo nos libertou de todo o tormento que nos tirava a paz. É por isso que a palavra de Deus diz em Isaías 53:5: mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O castigo que era meu, o castigo que era seu, o castigo que era nosso, estava sobre Jesus. O fardo que era para mim carregar, para você carregar, Ele carregou da humanidade toda. Agora você deve imaginar o quanto esse homem sofreu, porque o castigo que nos traz a paz foi tudo lançado sobre Ele. A ira de Deus que era para recair na minha vida e na tua vida foi tudo sobre a vida do seu Filho, para que Ele viesse satisfazer completamente a sua ira em Cristo Jesus, para que nós fôssemos livres de sofrer condenação eterna.
para que nós fôssemos livres de naquele último dia nós ouvirmos do Senhor: apartai-vos de mim, maldito, pois não vos conheço. Então, meus irmãos, o Senhor tem nos dado muita oportunidade nesses últimos tempos. O Senhor tem nos ensinado muito nesses últimos tempos a temer a Ele, a ter a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, a crer piamente na sua palavra e somente na sua palavra, porque quando nós cremos na palavra do Senhor, nós temos certeza de que tudo aquilo que tem acontecido no mundo é da sua permissão, é da sua grande e soberana vontade. E nós, como servos do Senhor, nós temos apenas que viver e aceitar tudo aquilo que Ele já decretou, que Ele já planejou, que Ele já escreveu na história da nossa vida e que homem nenhum pode mudar. Então, meus irmãos, continue confiando, continue crendo, continue esperando, porque todos aqueles que esperam no Senhor, chegará um momento em que o próprio Deus se levantará e olhará ao meu favor e ao teu favor, e com certeza Ele irá nos ajudar, Ele irá nos tirar de toda e qualquer aflição, de toda e qualquer tribulação. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus. Amém.